Saúde emocional de adolescentes no meio dessa pandemia. O que a gente faz? Bom, o tema de hoje é um tema bastante delicado, bastante importante e que agora que a gente já está aí com 5 meses de pandemia no país e de sem perspectiva real de saída e a gente vê, crianças, adolescentes e adultos sofrendo com isso em casa, mas hoje a gente vai focar um pouquinho nos adolescentes, que é um público que está sendo bastante afetado, por serem sujeitos bastante sociais, que estão sempre em interação física. Então eu chamei hoje a Milene Bernardes, psicóloga infantil e de adolescentes, ludoterapeuta, professora de ludoterapia, para ajudar a gente a pensar um pouquinho como lidar com esses adolescentes, nesse momento tão delicado que a gente está vivendo. Em relação aos adolescentes, eu acredito que seja importante, em primeiro lugar, que a gente se conecte com a memória do nosso adolescente interior, aquele que a gente foi há nem tão pouco tempo assim. É importante que, talvez, entrando em contato com o adolescente que nós fomos, com a adolescente que nós fomos, consigamos então ser um pouco mais empáticos com os adolescentes que nós temos dentro da nossa casa. As inseguranças, as questões, os olhares, as autocríticas muito ferrenhas, Então, acho que a primeira oportunidade que a gente tiver de olhar para si e lembrar da própria adolescência é a primeira grande oportunidade que nós temos de sermos empáticos e acolhedores com os nossos adolescentes. Devido à pandemia, eu acredito que eles estão enfrentando uma adolescência bastante atípica, bastante incomum e, consequentemente, eles estão tendo que enfrentar muitas das questões e desafios dessa fase que já são complicados e difíceis, só que agora sem a presença do amigo, sem a presença da amiga, do círculo de amizades, da troca durante o tempo escolar, da troca nas escolas, nos encontros, nos rolês, Então, agora eu acredito que eles estão percebendo que o celular, a internet, a tela não substitui realmente o toque, o abraço, o desabafo pessoalmente, o olhar. Então, tem sido, na minha visão, enquanto mãe de adolescente, na minha visão, enquanto psicóloga de adolescentes e crianças, tem sido uma realidade dura para eles também, E isso sem falar nesse abafamento do isolamento domiciliar, Então, eles não saem mais, eles não se movimentam tantas vezes assim para o externo. As válvulas de escape, ou seja, as saídas para desafogar um pouco a pressão interna e a pressão emocional, já não estão tão disponíveis mais, ou sequer estão disponíveis. Então é importante, em primeiro lugar, para a gente cuidar dos nossos adolescentes, que a gente trabalhe a nossa empatia, que a gente tente ouvir sem querer rebater ou devolver logo uma questão, ou enfim, responder uma pergunta, que a gente tente ouvir essa questão, ouvir essa brabeza, esse estresse, essa crise e entender um pouquinho antes de simplesmente responder ou antes de simplesmente revidar ou dar uma bronca neles. É uma fase por si muito complicada e é uma fase que a gente precisa dar atenção. É uma fase de oscilações, é uma fase de descobertas e passar por essa fase durante uma pandemia, dessa forma como nós estamos passando, não é brincadeira. Então a dica principal é que haja muita empatia, uma tentativa realmente de ouvi-los sem uma necessidade de responder, ou de dar uma resposta, ou de se posicionar de alguma forma, tentando absorver primeiramente o que eles precisam dizer e depois nos colocando nesse lugar de precisar retornar alguma coisa para eles. Espero que eu tenha ajudado e até já já. Bom, é isso. Espero aí que as palavras da Milene ajudem vocês a encontrar um equilíbrio em casa, encontrarem caminhos de buscar mais saúde, de buscar mais bem-estar e que todos estejam bem cuidados e bem acolhidos em casa. Então, se gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com outras mães, pais e adolescentes também
vocês acham que estejam precisando um pouquinho mais de informação, e se inscreve no canal. Obrigada, até a próxima!